Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela EFRIARC. Seguimos com o assunto das unidades de tratamento da água, pois sabemos que são peças integrantes de um sistema AVAC, devido à dupla capacidade de promover a renovação e corrigir a temperatura do ar ambiente. Este webinar é dedicado ao tema fugas internas associadas ao recuperador de calor em UTAs, estratégias para a sua minimização, cujo orador é o engenheiro Rui Santos, da empresa Sandom Metal, a quem desde já agradeço em nome da EFRIARC a sua apresentação. Aproveito então este pequeno espaço para vos informar que a EFRIARC, através da Federação das Associações Ibero-Americanas de Ar-Condicionado e Refrigeração, designada pela sigla FAIAR, está a participar internacionalmente em grupos de trabalho sobre a qualidade do ar interior, na maior aliança sobre a qualidade do ar ambiente que até agora foi criada, que se chama IEQ Global, ou Global Aliança, onde estão vários organismos relacionados com a nossa atividade, tal como a ASHRAE e a REDA. Agradeço aos membros associados e também aos membros beneméritos que nos apoiam sempre nos nossos eventos. Quem não é membro associado à EFRIARC e estiver interessado, poderá contactar a EFRIARC através do endereço secretaria@efriarc.pt e pedir o formulário de adesão. Passo então o webinar ao engenheiro Luís Neto, vice-presidente da EFRIARC e coordenador-geral do Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado, já sabem, conhecido por CIAR, que se irá realizar no dia 4, 5 e 6 de maio de 2022. Obrigada e boa tarde a todos. Ora, muito obrigado, engenheiro Odete, por esta apresentação e estas boas-vindas a todos. Então, encontramos aqui para mais um webinar, já começa a ser cíclico. O tema hoje é aquele que se encontra no ecrã, já foi aqui anunciado, fugas internas associadas aos recuperadores de calor nas unidades de tratamento de ar, algumas estratégias para a sua minimização e já foi anunciado que o nosso orador é o engenheiro Rui Santos, conhecido de muitos de vós, e ele pertence à empresa portuguesa Sandom Metal. Queria só fazer uma breve apresentação do nosso orador, que apesar de ter este aspecto jovem, que todos podem ver no ecrã, ele na verdade já tem alguma experiência profissional, mas antes disso, relembrar que é licenciado em Engenharia Mecânica, e só por isso torna-o logo uma excelente pessoa, não é? Mas depois o seu percurso profissional, antes da Sandom Metal, já trabalhou no ramo automóvel, conforme podem observar, mas também já há 13 anos que está associado à Sandom Metal, nomeadamente nesta temática das unidades de tratamento de ar, com recuperador e sem recuperador, obviamente. Desde 2012, que também tem a seu cargo a certificação Eurovan, e recordo que todos nós aqui na EFRIARC, de certa maneira, também pertencemos à Eurovan, portanto a EFRIARC é um membro da Eurovan e a Sandom Metal, por inerência e mérito próprio também, e portanto o engenheiro Rui Santos faz aqui, tem esta capacidade, esta competência da certificação Eurovan para as unidades de tratamento de ar, que são certificações muito importantes. Dentro desta certificação também está incluído o desenvolvimento de software de seleção de unidades de tratamento de ar. De vez em quando existem alguns webinars exatamente conduzidos sobre esse tema por parte da Sandom Metal. É um impulsionador da digitalização de processos e ele depois eventualmente poderá explicar melhor o que é que significa isto de impulsionar a digitalização de processos. Mas queria recordar a todos que estamos aqui na indústria 4.0 e, portanto, de certeza que tem a ver com isso. Ok, a Sandom Metal, a que pertence o engenheiro Rui Santos, é um dos membros beneméritos à longa data da EFRIARC, mas não é o único membro benemérito e hoje tenho o prazer de apresentar mais 2 membros beneméritos, admitidos na Assembleia Geral da semana passada, a EBM PAP, conhecida pelos seus ventiladores e os seus motores para ventiladores, e a Forever
que também faz parte agora do grupo cada vez maior de membros beneméritos que nos apoiam nestas ações durante a pandemia e depois da pandemia também. A engenheira Odete falou e muito bem que aqueles que não são membros da EFRIARC podem tornar-se, sejam estudantes do ensino superior, a inscrição é gratuita, e os outros que não são membros, que não são estudantes, reparem, são só 5 euros por mês, são 60 euros por ano, e, obviamente, as vantagens são mais que muitas. Portanto, é só para verem que realmente não é pelos 5 euros por mês que não podem ser membros associados da nossa EFRIAR nas diferentes categorias, e tem aqui no fundo do ecrã o nosso endereço de correio eletrónico, caso nos desejem contactar. Ao longo deste webinar, que terá sensivelmente 45, 50 minutos, podem surgir questões, o tema é um bocadinho complexo, podem surgir questões técnicas, com questões de entendimento, e, como habitualmente, nós temos aqui duas ferramentas. A ferramenta bate-papo, que está no Zoom, onde podem pôr as vossas questões ao nosso orador. Das duas, uma, ou colocam as questões para toda a gente, todas as pessoas que estão a assistir verem, e eu inclusive, ou então dirigem-nas diretamente a mim, que eu vou corrigi-las, e no fim colocarei essas questões ao engenheiro Rui Santos. Questões mais profundas, ou que não possam ser respondidas, também temos aqui o endereço de correio eletrónico do engenheiro Rui Santos, que terá todo o prazer que, a posteriori, responder a essas questões que, porventura, não possam ser respondidas. E, portanto, sem mais delongas, porque o tempo de antena é do engenheiro Rui Santos, eu vou-lhe passar a palavra para nos explicar, então, este tema tão complexo, mas também tão importante e pertinente nos dias de hoje. Engenheiro Rui Santos, por favor. Muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Dispenso qualquer comentário adicional. Tenho apenas a agradecer da minha parte e da parte da Samantal o convite que foi feito. E vou dar então início à apresentação com o tema fugas internas associadas aos recuperadores de calor em unidades de tratamento de ar. De notar que o enfoque desta apresentação será quase exclusivo nos recuperadores de calor tipo rotativo, pois estes são os que, quando incorretamente dimensionados e instalados, apresentam um maior risco para um sistema de AVAC que se pretende de baixo consumo energético, isento de fugas e livre de contaminações. Deixo aqui um resumo daquilo que são os tópicos a abordar. Em primeiro lugar, vamos falar um bocadinho do porquê deste tema, quais as normas e regulamentos que se podem associar, algumas definições importantes para conseguir descrever o fenómeno das fugas, as relações típicas entre dois dos fatores mais importantes para a caracterização das fugas, qual é o impacto dos diferentes posicionamentos dos ventiladores relativamente aos recuperadores de calor. Abordamos ligeiramente o caso dos recuperadores de placas. Iremos falar da viabilidade de utilização dos recuperadores rotativos, incluindo no âmbito deste contexto pandémico em que vivemos. Faremos algumas considerações, indicaremos cuidados a ter a nível de projeto e de especificação, e no fim deixarei uma lista de referências que foram utilizadas para a elaboração desta apresentação. A nível de projeto, dimensionamento e instalação, o fenómeno das fugas intrínseco ao sistema de recuperação de calor por roda térmica numa unidade de tratamento de ar, muitas das vezes leva a que não consigamos atingir os caudais especificados. Aquilo que foi calculado na prática em campo não se
não se confirma, e aqui o nível de erro não tem uma tendência, não será sempre para caudais menores, nem tampouco para caudais maiores, é um pouco dependente daquilo que foi especificado inicialmente, e, portanto, há que ter bastante controle sobre este fenómeno de fugas. Também, muitas das vezes, sem ter cuidado, vamos acabar por ter ventiladores subdimensionados, especialmente quando queremos evitar contaminação. Temos que fazer algum tipo de compensação de caudal, e os ventiladores muitas das vezes depois acabam por não conseguir atingir pontos de funcionamento de compensação de caudal. Se o fenómeno de fugas for bastante elevado, é óbvio que a qualidade do ar interior vai ser muito afetada e teremos também, em muitas das vezes, a impossibilidade de obter os caudais de projeto, mesmo que se aumente a potência dos ventiladores, que se troquem de ventiladores, porque, digamos, o jogo de pressões é aqui acaba por ser o fator crucial. Se esse jogo de pressões que existe dentro de uma unidade de tratamento de ar em torno de um recuperador não for controlado, por muitas voltas que se dê a posteriori da instalação do equipamento, muitas das vezes não se consegue atingir aquilo que era suposto. Como normas e regulamentos de base, temos a EN 13053 de 2019, que diz respeito à ventilação em edifícios, especificamente unidades de tratamento de ar, classificação e desempenho para unidades, componentes e secções. Temos também a norma EN 16798, parte 3, de 2017, que diz respeito ao desempenho energético de edifícios. É a parte 3, que tem a ver com ventilação de edifícios não residenciais, requisitos de desempenho para sistemas de ventilação e ar-condicionado. Associado a esta norma, o relatório técnico CMTR 16798, parte 4, 2017, é um relatório de apoio, inclui informações adicionais, informação não normativa e exemplos de aplicação. O conjunto da norma e deste relatório técnico, na prática, são a revisão da norma EN 13779 de 2007, conhecida por muitos de nós como o suporte a este tipo de fenómenos anteriormente. Até agora, e digamos que de forma oficial, apenas estes dois documentos juntos, suportam de forma detalhada o fenómeno das fugas internas, embora em breve teremos a norma EN 308, que está a ser revista. Ela atualmente, a versão é de 1997. Ela diz respeito ao procedimento de ensaio para estabelecer o desempenho de sistemas de recuperação de calor. Ainda não tem contemplado, esta versão de 97 não tem contemplado o fenómeno de fugas internas, mas a sua revisão já o contempla, está em fase de conclusão, já existe projeto de norma, em breve passará a ser a norma, passará a ser a revisão válida e teremos este fenómeno das fugas bem caracterizado e bem tido em conta. O regulamento 1253 de 2014, vulgarmente conhecido como Ecodesign, associado às unidades de tratamento de ar, é também aqui uma referência importante porque ele acaba por, não o atual, mas sim a sua revisão, daí a sua importância, a sua revisão, que está em curso, vai balizar de forma vinculativa o fenómeno de fugas nos equipamentos que serão colocados no mercado. Isto quer dizer que atualmente o fenómeno de fugas, digamos que não está 100% caracterizado, nem implica, não existem obrigatoriedades na declaração desse fenómeno na sua plenitude, mas na revisão do regulamento do 53 de 2014 vamos ter essa especificidade.
Para o tema em estudo, é importante partir do referencial da norma da 16798, parte 3, e na mesma consta a definição da nomenclatura de cada um dos fluxos de ar. No caso das UTAs, pode ser entendido como o seguinte: o ODA é o ar exterior, é o ar que entra no sistema de tratamento a partir do ar exterior, ou seja, da atmosfera, antes de ser submetido a qualquer tratamento. O SUP, ou seja, insuflação, ar que entra na sala ou no sistema após tratamento. O ETA, que é a extração, é o ar que sai da sala e entra no sistema de tratamento de ar. E, por fim, o EHA, ou seja, a exaustão, é o ar que é descarregado para o exterior, na atmosfera, após passar no sistema de tratamento. Estas nomenclaturas irão acompanhar esta apresentação até ao final. Para caracterizar as fugas no unidade de tratamento de ar, especificamente que ocorrem num recuperador do tipo rotativo, foram formulados dois conceitos. O fator de correção de ar novo, que representa a razão entre o caudal de insuflação que entra na roda térmica, que é representado por 21, e o caudal de insuflação que sai da roda térmica, representado por 22, admitindo que as fugas externas são nulas, é a razão entre 21 e 22, ou seja, entre o caudal ODA e o caudal SUP. O nome, o fator de correção de ar novo, ou ACF, advém do facto de, ao necessitar de garantir um determinado caudal de ar na insuflação, ter que se corrigir o caudal de ar novo. A razão de transferência de ar de exaustão, ou EATR, representa a transferência de ar da extração para a insuflação. O EATR fornece-nos informação ao nível da percentagem de ar de extração que existe na insuflação. QM22 neto, que vemos aqui na equação, representa a porção de caudal máximo de ar de insuflação que sai da roda, no sentido SUP, que teve origem no caudal máximo de ar de entrada na roda, ou seja, ODA. É importante referir o anterior porque QM22 contém também uma outra porção que teve origem em ETA, ou seja, na extração. Estes dois conceitos estão correlacionados através da pressão estática diferencial existente entre a linha de insuflação, imediatamente após a roda térmica, o ponto, digamos, o 22, e a linha de extração imediatamente antes da roda térmica, o ponto 11. Adiante vamos desenvolver esta relação. Apesar de ambos serem razões, o ACF é expresso em valor numérico e o ATR é expresso em percentagem. O valor da ACF é expresso dessa forma para facilitar os cálculos que têm que ser feitos para corrigir o sistema em termos de caudal. O valor da ATR apenas serve para caracterizar qualitativamente o fenómeno de fugas, não sendo normalmente utilizado para cálculos posteriores. Durante a apresentação iremos manter esta terminologia em inglês, de norma, apenas por uma questão de coerência e por uma questão de curiosidade. A origem destes conceitos está na ASHRAE, através da norma ARI Standard 1060. No geral, o ACF é uma medida que expressa a diferença entre o caudal de ar novo e o caudal de insuflação, e é usado para corrigir o ponto de funcionamento do ventilador para atingir o caudal de insuflação requerido pelo espaço ou pelo edifício. Se o ACF for superior a 1, temos a indicação de que existem fugas no sentido ar novo, exaustão. Se ele for igual a 1, os caudais de insuflação, de ar novo e de insuflação são iguais, não existindo por isso fugas no sentido ar novo, exaustão. Se o ACF for inferior a 1, existe um caudal de fugas no sentido extração, insuflação. O fenómeno de fugas que o ACF caracteriza ocorre por dois mecanismos. A purga, que diz respeito ao ar que circula diretamente do ar novo para a exaustão,
Ou seja, o facto de querermos garantir que não temos contaminação, iremos ter que ter um elemento de purga de ar, e ele implicará sempre um acréscimo de caudal de ar novo para compensar o que se perde por intermédio da utilização da purga. Como podem ver, há aqui a matriz da roda aprisiona algum ar e esse ar é lançado para a exaustão, é, digamos que, perdido em termos energéticos. Uma parte da energia que está a ser gasta pelos ventiladores serve apenas e só para garantir que não há contaminação e envia este ar, que acaba por ser uma fuga, direto do ar novo para a exaustão. As fugas também podem ocorrer através das escovas vedantes, e poderão ser prevenidas fazendo um setup correto das pressões entre as câmaras de insuflação e extração, ou utilizando um vedante reforçado, é outra alternativa para conseguir minimizar este tipo de fuga. Relativamente à percentagem de ar de extração que flui diretamente para a insuflação, o fenómeno de fuga que o ATR caracteriza ocorre por dois mecanismos, por carry-over, ou seja, mais uma vez, a existência aqui na figura da direita podemos ver que existe uma purga, existe digamos que este triângulo, esta parte geométrica que está após a roda no sentido de ar novo e insuflação. Ela acaba por evitar precisamente esta transferência. Porquê? Porque, imaginando o ar que está a fluir aqui no canto inferior direito para o canto inferior esquerdo, esse ar, se não tiver nenhum tipo de interrupção, que neste caso está representada essa interrupção, esse ar consegue, por diferencial de pressão e por rotação da roda térmica, consegue contaminar o ar novo. Teríamos que imaginar aqui o sistema sem digamos que esta tampa, quase que uma tampa, e nesse sentido não teríamos qualquer tipo, por velocidade de ar e pelo caudal em cada linha e pela rotação da roda, não conseguiríamos garantir que parte do ar extraído fosse contaminar o ar novo. Também pode acontecer esta fuga, digamos que do lado do edifício, do lado interno, pode acontecer pelas escovas vedantes e, mais uma vez, um setor correto das pressões e um reforço dos vedantes pode ajudar a minimizar este tipo de fugas. Na prática, este EATR, em termos de determinação precisa, é muito mais complexo que o ACF. Em campo, há um método recente, irá sair na nova norma, há um método de estimar, digamos assim, este valor, e esse método não usa qualquer critério de medição de caudal, mas sim um diferencial de temperaturas em regime estacionário, ou seja, com a roda parada e caudais estabilizados. Vamos fazer uma razão entre as várias temperaturas em jogo e digamos que conseguimos estimar, claro, é estimativa, não é um valor preciso, estimar mais ou menos qual é que será o valor de contaminação do ar novo pelo ar extraído. Em laboratório, ou seja, a forma que é usada com precisão. No laboratório é utilizado o método de concentração de gás inerte e
Depois esse tipo de teste tipicamente é utilizado como dado de formulação dos softwares dos fabricantes de rodas térmicas, que acabam por conseguir entregar a todos os utilizadores deste tipo de dispositivo, entregar uma ferramenta de cálculo que consegue determinar tanto o ACR como o EATR e, com isto, corrigir as seleções dos equipamentos. Este diagrama que vos mostra a relação entre o ACF e EATR, dependendo da diferença de pressões entre os fluxos de insuflação e extração. Como podem ver, para diferenciais de pressão negativos, estamos aqui nesta zona, o valor do ACF vai abaixo de 1, ele é representado pela linha azul, e o valor da EATR aumenta à medida que o caudal de fugas vai sendo direcionado do lado de extração para a insuflação. Para diferenciais de pressão positivos, vamos ter a redução do valor da EATR e o aumento do valor do ACF à medida que o caudal de fugas é direcionado do ar novo para a exaustão. Aqui uma ressalva: quando instalamos um setor de purga, acontece que vamos ter aqui este fenómeno atrasejado, ou seja, vamos caminhar no sentido de evitar a contaminação do ar novo pelo ar extraído, com um pouco de sacrifício no aumento de caudal de ar novo. Os ventiladores, tipicamente, no maneira de tratamento de ar, com recuperador rotativo, os ventiladores podem ser posicionados em 4 combinações diferentes. Cada combinação tem benefícios e desvantagens. O arranjo desses ventiladores relativamente ao ventilador vai influenciar diretamente os fatores da EATR e ACR, que por si contribuem para a avaliação do desempenho dos mesmos. Partindo dos seguintes dados, uma perda de carga de um recuperador de 190 pascal, responde à classe 0 ao vento, uma perda de carga de filtro, um filtro F7, aqui utilizando a terminologia antiga, não antiga, não atual, uma perda de carga de projeto de 100 pascal, do lado da insuflação, uma perda de carga do filtro M5 do lado da extração de 80 pascal, estamos a falar de perdas de carga de projeto, e de uma pressão estática externa do lado da insuflação de 300 pascal e do lado da extração na mesma 300 pascal. A disposição dos fluxos de ar em duplo deck, a partir destes dados, vamos avaliar quais os impactos dependentes dos vários posicionamentos possíveis dos ventiladores relativamente à roda térmica. Notar que estes dados vão ser rigorosamente mantidos nas 4 configurações que vou apresentar já de seguida. Nesta primeira disposição, a posição do ventilador de extração é a razão principal para a transferência de ar, porque o ventilador de extração acaba por empurrar o ar contra o recuperador de calor rotativo e o ventilador de insuflação aspira o ar relativamente ao recuperador. Neste caso, teremos sempre que compensar o ventilador de insuflação, porque efetivamente o nível de contaminação tende a ser bastante elevado, o que significa que de ar novo não teremos a quantidade que está a passar no ventilador de insuflação. Por pôr máquinas com este tipo de configuração, por se conseguirem consumos elétricos mais baixos, efetivamente o ventilador de extração está a ajudar o ventilador de insuflação, porque eles acabam por estar em série, mas o argumento dos consumos elétricos mais baixos é pouco razoável, porque isso é conseguido à custa de um elevado nível de contaminação. Digamos que há aqui uma recirculação intensa, o que afeta a qualidade do ar interior.
Tradicionalmente e infelizmente, esta é a solução adaptada quando o preço de aquisição de equipamento é o único critério em jogo, pelo facto de constituir normalmente a solução mais compacta. Temos aqui alguns dos tópicos essenciais, nomeados. Não sequer faz sentido utilizar o fator de purga, o setor de purga. O vedante que podemos utilizar, dado o nível de fugas expectável, terá que ser reforçado. Normalmente não existe fuga de ar novo no sentido ar novo exaustão. E estamos a falar sempre no diferencial de pressões bastante elevado e negativo. Na disposição 2, temos, digamos, a maior diferença de pressão entre fluxos das 4 combinações, e isso constitui, digamos, pela posição dos ventiladores que estão do lado externo, digamos assim, do edifício, isto constitui um risco muito reduzido de contaminação do ar de extração para insuflação, e com isso há o hábito de propor este tipo de máquinas por ser, digamos, que a configuração mais higiênica. Na verdade, há um risco enorme de não se conseguir atingir em caudais de insuflação e extração especificados no projeto, porque, mais uma vez, os ventiladores estão os dois em ajuda, digamos assim, mas nenhum deles está a contribuir para que o caudal de insuflação seja atingido, digamos que de forma natural. Tipicamente nestes casos temos o ACFs com valores muito elevados, obviamente a ETR é reduzido, as contaminações são reduzidas. O setor de purga poderá ser utilizado, mas não precisa de um ângulo muito acentuado. O vedante terá que ser reforçado para evitar este balanço enorme, esta fuga enorme que existe entre o ar novo e exaustão. E estamos aqui a falar de compensações tipicamente em caudal nos ventiladores de 12% a 68%. Estes são valores meramente indicativos, dependem de fatores como digamos, de roda, pontos de funcionamento, caudais, mas para dar uma ordem de grandeza relativamente a este problema é suficiente. Estamos aqui a trabalhar em regimes de pressão, diferencial de pressão bastante elevados. Mais uma vez, repito, é um risco enorme utilizar esta configuração, porque muitas das vezes nem sequer depois com uma troca a posteriori de ventiladores, porque os espaços normalmente estão confinados, por vezes não se consegue trocar a posição dos ventiladores, nem com a troca de ventilador em si, nem com troca de posição de ventilador, se consegue chegar àquilo que era esperado em termos de projeto. Aqui na disposição 3, em teoria, estamos a aproximar-nos do que é desejável, valores mais equilibrados entre o ACF e a ATR, mas ainda assim estamos numa boa relação com o custo-benefício, utilizando ou considerando todas as variáveis, consumo, qualidade do ar interior. Esta configuração tem um baixo risco de contaminação de ar, de extração para a insuflação, é verdade. Aqui apenas há um fator que acaba por fazer com que ela não seja tão desejável assim, é porque tipicamente esta disposição de ventiladores é exatamente a contrária à disposição de laboratório. Ou seja, um ensaio que é feito a uma roda térmica nunca é feito com esta disposição de ventiladores. É feito não com os ventiladores a projetar o ar contra a roda, mas sim a aspirar o ar a partir da roda. Isso conduz a que, por muitos fatores de correção que hajam em softwares e por muitos artifícios que se possam criar,
tipicamente a turbulência que é gerada à chegada da roda não consegue ser perfeitamente caracterizada e o fenómeno acaba por não seguir aquilo que são os resultados de ensaio das rodas térmicas e os respectivos resultados dos softwares das mesmas. E, basicamente, estamos a falar sempre de perdas de carga calculadas com o valor e perdas de carga medidas na realidade com um valor substancialmente superior. Isso acaba por distorcer aqui um bocadinho a utilização deste tipo de disposição, porque efetivamente muitos dos cálculos poderão não estar corretos, há fenómenos não considerados. Ainda para mais, acontece com alguma frequência que mecanicamente, devido a esta disposição de ventiladores, o próprio eixo de rotação da roda pode empenar, pode ser levado inclusive à ruptura, e isso pode conduzir à paragem total da roda, mesmo que o motor da mesma esteja ativado. Ou seja, todas estas, apesar de em teoria termos uma situação, digamos que mais centrada, aqui no diagrama de relação OACF e ATR estamos mais próximos de um equilíbrio. Depois todos estes fenómenos que acabam por não estar perfeitamente controlados no universo dos softwares e dos testes, acabam por poder desviar aquilo que são os cálculos da realidade. Chegamos então à disposição número 4. Esta disposição é aquela que corresponde à configuração mais comum nos unidades de tratamento de ar e é aquela que consideramos que é ideal. Ideal porquê? Porque ambos os ventiladores estão a aspirar o ar, tudo aquilo que é calculado em termos de perdas de carga e caudais de fuga estão bastante bem controlados. Sabemos que implicará sempre um acréscimo de consumo no ventilador de insuflação, mas esse acréscimo acaba por ser controlado e contido e vantajoso para o sistema. Conseguimos reduzir o valor da ATR até níveis muito perto do zero. A contaminação é muito, muito baixa. O tipo de setor de purga acaba por ser, digamos, genericamente é normal, o vedante também é normal, e estamos a falar de diferenciais de pressão que andam ali a rondar os zero e depois vão para pressões negativas. Isto mais uma vez são indicativos, estes valores vão para pressões negativas relativamente baixas e positivas idem. Deixo aqui um resumo que poderá servir como, digamos que, referência, orientação para que no projeto de uma unidade de tratamento de ar, para que se consiga ter, digamos, ter balizas em relação àquilo que é expectável, partindo dos pressupostos do posicionamento dos ventiladores. Ou seja, se queremos ter sistemas mais robustos no que toca à contaminação do ar insuflado, teremos que optar por um tipo de disposição. Se abdicarmos, digamos, da questão do consumo, podemos caminhar para outras, e temos aqui um bom referencial para dar uma indicação daquilo que é o mais desejável. Isto é baseado, este referencial é baseado numa base de dados de valores extremos de fabricantes de recuperadores certificados Eurovent. Obviamente que isto é uma tabela, acaba por ser uma tabela dinâmica, que eu vos estou a mostrar é uma repetição, digamos que tem aqui algumas adições, mas acaba por ser um pouco o que vos mostrei em 2019.
provavelmente não a todos, mas a alguns. E, entretanto, essa base de dados evolui, há mais fabricantes certificados, há novas gamas de rodas, e, obviamente, isto é mesmo apenas um referencial de resumo para que se possa ter aqui algum tipo de diretriz na escolha do sistema de recuperação de calor no contexto da unidade de tratamento de ar. Para que não fique esquecido, e porque o fenómeno das fugas também existe nos recuperadores de placas, ele não é exclusivo das rodas térmicas, dou-vos aqui também algumas indicações do que é que costuma acontecer e o que é que deve ser feito para evitar o fenómeno de fugas. Acontece que ele não é levado tão a fundo no caso dos recuperadores de placas, porque efetivamente, em termos de risco associado à utilização dos recuperadores de placas, os riscos são, digamos, relativamente menores. Diferenciais de pressão baixos, nomeadamente o tal Delta P2211, mas desta feita com recuperadores de placas. Diferenciais baixos vão provocar deformações e expansões, deformações, expansões e contrações nos canais do recuperador de placas, com pouca expressão, digamos assim, mas quando esses diferenciais são muito elevados, pode inclusive acontecer ruptura mecânica do recuperador, e isso conduz, obviamente, a uma fuga completamente descontrolada de caudais e contaminação. Normalmente os fabricantes de recuperadores de placas limitam esse valor de pressão diferencial no próprio software, para estarmos, digamos que, atentos àquilo que poderá ser o resultado de uma seleção não controlada. O que é que nós conseguimos deduzir daqui do recuperador de placas? Se tivermos à entrada do recuperador, digamos nas duas linhas, nos dois fluxos de ar, se tivermos pressões positivas à entrada, não teremos problema. Se tivermos pressões negativas, igualmente não teremos problema. Estou a falar em pressões, obviamente que não podem ser muito dispares, digamos que mais equilibradas. Temos o sistema a comportar-se como era suposto. Se tivermos pressão negativa a entrar num dos lados e pressão positiva a entrar no outro, estamos a caminhar para aquilo que não é desejável, e muitas das vezes não se consegue colocar um sistema que utiliza recuperador de calor por placas a funcionar corretamente, não se consegue chegar aos caudais, porque os canais que compõem o recuperador ficam de um lado, ficam demasiado expandidos, do outro lado demasiado contraídos. Por mais que aumente potência de ventiladores, que aumente caudais, estou a caminhar sempre no sentido contrário ao que se deseja, e não será pela manutenção da disposição dos ventiladores que eu vou ter um resultado favorável. Viabilidade de utilização de recuperadores rotativos, dada esta questão das fugas. Precisamos de ter cuidados específicos, e no contexto da norma da 16798, parte 3, temos que ter aqui um especial cuidado, porque existem qualidades de ar mínimas especificadas que têm que ser cumpridas, e as fugas podem acabar por contrariar, as fugas desse sistema contrariar esse nível de qualidade mínimo a atingir. Nesta norma, as taxas de ar novo têm que ser especificadas no projeto de sistema, segundo esta norma. Se o ar de insuflação também contiver ar de circulação, também temos que fazer
constar essa informação na documentação do projeto, e somente o ar extraído da categoria ETA 1 é que poderá ser recirculado para os outros espaços. O ar extraído da categoria ETA 2 pode ser recirculado, mas apenas para a mesma sala. No contexto das fugas, tendo em conta estes requisitos, estamos aqui com um problema que a Eurovent acabou por apresentar uma das 3 soluções possíveis para atingir este tipo de requisito. Se o ATR e as fugas externas nas condições de projeto forem ambas inferiores a 1%, a unidade de ventilação bidirecional não residencial é aceitável sem qualquer tipo de modificação, alteração de ventiladores, disposição, o que é que seja. Se o ar extraído e ar circundante atender à categoria ETA 1 e o EATR ou as fugas externas forem superiores a 1% nas condições de projeto, o que é que teremos que fazer? Teremos que compensar, a nível de ventilador, o ar insuflado para incluir a quantidade necessária de ar novo. Caso o ar extraído não atenda à categoria ETA 1 e o EATR for superior a 1% e o ar circundante não cumpra com o ETA 1 e as fugas externas forem superiores a 1% em condições de projeto, então a unidade de ventilação bidirecional não residencial não poderá ser usada sem que antes sejam corrigidas as fugas. E agora aqui estamos a falar de utilização, por exemplo, do setor de purga, nova disposição dos ventiladores, todas as estratégias que já vimos anteriormente, por forma a conseguir minimizar estes fatores que acabam por determinar a usabilidade ou a conformidade com os requisitos da norma. De notar que os cobradores de calor rotativos, muitas vezes também chamados regenerativos, não devem ser utilizados em zonas de edifícios com ocupantes muito sensíveis, como salas de operação, cuidados intensivos ou enfermarias de hospitais. A fuga de ar para a insuflação na UTA, de ar extraído, tem que ser classificada de acordo com o ponto 198 na norma. E ainda existem mais algumas ressalvas para evitar riscos. A pressão do lado de ar novo tem que ser sempre maior do que a pressão do lado de exaustão, quando a categoria do ar de exaustão é ETA 3 ou 4, ou quando a categoria ETA do ar de exaustão é maior do que nos espaços que a UTA está a servir. E quanto à Covid-19, vivemos neste contexto de pandemia, levantam-se inúmeras questões em sistemas que intrinsecamente têm fenómenos de fuga associados. Isto levanta muita dúvida no que toca à possibilidade de utilização, porque, obviamente, uma má utilização, uma incorreta utilização deste tipo de equipamentos poderá promover a propagação de vírus, tal como o SARS-CoV-2, e acabamos por, de alguma forma, ter que rapidamente reagir. Então, neste contexto, o que aconteceu, e acabou por ser, à data de hoje será fácil de o afirmar, mas obviamente era tudo novo. Neste contexto, houve urgência de determinar algumas alterações nos sistemas da AVAC para mitigar ou para reduzir a possibilidade de contaminação e de propagação do vírus, e até meados de 2020 a recomendação que existia era parar as rodas térmicas, fazer bypass em tudo aquilo que estava em funcionamento. Entretanto, com alguma experiência, no decorrer do tempo, a REVA, juntamente com outras associações, a nível mais nacional, acabou por clarificar que este tipo de sistemas
apresentam um risco extremamente baixo de transferência de vírus, este tipo de sistemas, nomeadamente das rodas térmicas, com a ressalva de que têm que estar corretamente construídos, instalados e mantidos, e é aqui que podemos ter efetivamente um grande problema, porque acaba por não ser isto que se constata em todo o tipo de instalação que utilize este tipo de equipamento. Depois desse esclarecimento, que de alguma forma balizou também o tipo de contaminação, quando as coisas são corretamente feitas, podemos ter níveis de contaminação na roda entre 0% e 2%, o que é equivalente, digamos, aos sistemas de recuperação de placas. Acabou por tirar um bocadinho de medo ou de receio, pelo menos em todos aqueles que estavam corretamente construídos e a seguir as boas práticas. Acabou por se ter apenas que verificar o que é que estava a acontecer em campo e manter esse bom funcionamento nos casos em que isso acontecia. As fugas, de notar que, em termos de propagação de vírus e dos sistemas de ar-condicionado que acabam por alimentar o interior de edifícios e de espaços, temos que perceber que as fugas por transferências, aquelas fugas que são bastante evidentes quando não utilizamos a purga, por exemplo, ou quando temos um mau posicionamento de ventiladores relativamente à roda, estas fugas por transferência vão ser tanto maiores quanto menor o caudal, e por isso o que é que se passou, o que é que se recomendou a partir destas sugestões da REVA, por exemplo, recomendou-se taxas de ventilação superiores para evitar este tipo de fugas, e sabemos que ao aumentar essas taxas de ventilação vamos aumentar também o efeito de diluição do vírus, o que contribuirá por si só para uma menor possibilidade de propagação. Para prevenir este carry-over, ou seja, a infiltração de ar extraído para a insuflação, como disse, é essencial instalar o setor de purga, mas também é essencial que o diferencial de pressões existente entre as duas câmaras seja o correto, porque se não o for, corremos o risco da purga não estar a fazer rigorosamente nada. E esse diferencial de pressão correto advém muitas das vezes do posicionamento dos ventiladores ajudante a roda em cada um dos fluxos. É a posição ideal, permite um maior controle de todos os parâmetros dinâmicos da unidade de tratamento de ar em relação ao problema das fugas. Depois de termos toda esta, digamos, dominado toda esta questão das fugas em termos daquilo que é possível, posição física, temos sempre a possibilidade de ajuste da pressão do lado da extração, com registro, por forma a afinar o diferencial de pressões correto entre a insuflação e a extração. Obviamente esse registro deverá ser um registro modulante e deve estar interligado com as sondas de pressão e existir uma estratégia de controle para garantir, pelo menos, isto é uma recomendação, pelo menos 20 pascal de diferencial de pressão entre câmaras de extração e insuflação. Convém reconhecer que grande parte dos sistemas instalados acaba por seguir a disposição 1, mostrada anteriormente, o que por si só indica que, nesses casos, não é dispensável toda a análise do fenómeno de fugas e a adoção de medidas de mitigação de contaminação, tal como o ajuste de pressões, na medida do possível do equipamento instalado, fazer bypass ao recuperador, na medida do possível do equipamento e do espaço circundante. Às vezes não é possível construir um sistema de bypass se ele já não existir no interior da máquina.
e mudar fisicamente, é outra possibilidade, fisicamente a posição dos ventiladores. Mais uma vez, na medida daquilo que o equipamento permitir e o espaço circundante também permitir. Podemos tecer, então, algumas considerações. Acabamos por poder concluir que estes equipamentos têm uma grande valia de aplicação. Eles contemplam, eles encerram em si um fenómeno de fugas, ou, aliás, 2 fenómenos, mas desde que devidamente controlados, não acabam por ir na direção de não ter contaminação e ter um baixo consumo energético. Mas, claro, se estes equipamentos forem corretamente utilizados, temos essa valia. Este fenómeno em si não é recente, é uma coisa de há 5 ou 10 anos, já tem bastantes anos, mas o que acontece é que muitos agentes no mercado acabam por não o reconhecer e não o tratar devidamente, e isto acaba por ter impacto nas instalações reais, um impacto bastante negativo, quando o aconselhamento não é o mais correto. O fenómeno das fugas nas rodas térmicas não é possível eliminar por completo, porque ou temos ar extraído a contaminar o ar de insuflação, ou temos o ar novo a fugir diretamente para a exaustão. É importante dizer que esta correlação do gráfico que vos mostrei, aquele gráfico com as linhas azul e vermelho, digamos que é bastante evidente quando a diferença de pressões é alta. Quando a diferença de pressões é muito baixinha, podemos ter flutuações, ou seja, digamos, nos extremos o gráfico acaba por representar com bastante fidelidade o fenómeno, mas quando estamos com diferenciais de pressão muito baixos, o tal delta P2211, o sistema pode se tornar instável e poderemos não conseguir afirmar com toda a razão que não estão a ocorrer fenómenos de fugas numa direção ou noutra, tanto de um lado da câmara como do outro. A ATR implica sobretudo com a qualidade do ar interior e há algo que é relativamente recente e que vai acabar por regular o estado da arte nos próximos tempos, que diz respeito à revisão do regulamento do 53 de 2014. A sua versão draft atual já vai indicar, aliás, já indica valores limite para o ACF e a ATR. Genericamente, o ACR vai ter que estar entre 0,9 e 1,1 e o EATR tem que ser sempre inferior a 5% para todos os equipamentos que sejam colocados no mercado. Isto é uma imposição à qual todos os fabricantes de unidades de tratamento de ar vão ter que se adaptar, porque esta informação irá ser uma informação obrigatória a declarar, creio que mais tarde ou mais cedo também nas fichas técnicas de seleção de equipamento, mas a própria declaração de conformidade com o regulamento terá que ter esta informação contida. Assim sendo, em instalações reais, ou seja, na prática, alterações nas perdas de carga conduzem sempre a fugas não controladas na roda térmica e dificuldade em garantir caudais e pressões. Adicionalmente, devem ter sempre em conta alguns fenómenos de alteração instantânea a nível de pressão, arranques e paragens, alterações de tempo reduzido, ou seja, abertura e fecho modulante de registros, ou tempo prolongado, como seja a colmatação dos filtros. Todas estas alterações deverão ser tidas em conta no desenho do sistema para que não haja, para que o fenómeno de fugas não seja prejudicial
àquilo que é a qualidade do ar interior. Em termos de projeto, uma das práticas correntes é uma unidade de tratamento de ar, digamos que em caderno de encargos, muitas das vezes é especificada a pressão estática externa de insuflação e a pressão estática externa de extração, mas como um conjunto, como na prática nós sabemos que existem duas contribuições. Existe uma pressão estática externa associada ao ar novo e outra à insuflação, e uma associada à extração e outra à exaustão. Elas tipicamente aparecem juntas, estes valores não são dados de forma discreta, e esta prática, para conseguir caracterizar este fenómeno e conseguir fazer uma boa seleção de uma unidade de tratamento de ar que utiliza uma roda térmica e mesmo um recuperador de placas, devemos de fazer o quê? Devemos detalhar as 4 componentes de pressão separadamente. Assim, se o fizermos, o fabricante tem na sua posse uma forma de aconselhar corretamente o cliente, de maneira a evitar todos os fenómenos de fuga e a caminhar no sentido da poupança energética. Ou seja, aqui no exemplo da direita temos igualmente os mesmos valores de pressão estática externa totais, mas depois temos a partição dos mesmos em parcelas e só essa partição vai conseguir dar uma boa indicação, uns bons dados de entrada para desenhar o sistema. Deixo-vos então aqui com as referências que foram utilizadas para fazer esta apresentação. Agradeço mais uma vez o convite da FRIAR, que em meu nome é em nome da Sandal Metal. Muito obrigado por este tempo. Espero que tenha sido do agrado de todos a apresentação e estou agora disponível para esclarecer algum tipo de dúvidas que possam ter surgido. E, como foi dito inicialmente na apresentação, aquelas que forem mais complexas trataremos depois. Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Muito obrigado, Engenheiro Rui Santos. Foi uma excelente apresentação. Afinal, não foi tão difícil como esperávamos, e também é um facto que também não tenho questões para lhe colocar, mas de qualquer maneira vou chamar a atenção novamente aos nossos participantes que podem colocar as questões que entenderem, Engenheiro Rui Santos, para que possa responder. Já vamos com 1 hora de webinar. Temos aqui já algumas pessoas a congratular-se com esta apresentação, obviamente, mas pedia que fizessem perguntas, mas também não vos obrigo, obviamente. Talvez pudesse dizer que esta matéria não vem para exame, portanto, já vos deixo um bocadinho mais descansados. E também vos posso dizer que, digamos que a hipótese que têm é de verem de contactarem diretamente o engenheiro Rui Santos na Sandal Metal para esclarecerem alguma questão mais técnica, mais profunda. Bom, efetivamente a apresentação foi bastante clara sobre este fenómeno das fugas e como as mitigar, digamos, e não havendo perguntas, eu vou passar a palavra ao nosso presidente da Comissão Técnica, o engenheiro Álvaro Ramalho, que vai ter aqui a honra de fazer a sessão de encerramento, digamos. Umas poucas palavras para encerrarmos a sessão de hoje. Muito obrigado a todos e até um próximo webinar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, especial para o Rui Santos. Eu, em nome da FRIAC e da CT que dirijo, agradeço-lhe a excelente comunicação, como já houve a oportunidade do Luís Neto dizer e de alguns comentários, sobre as fugas internas associadas aos recuperadores de calor, em que, para além de mostrar as estratégias problemáticas que apontou
soluções para minimização dessa problemática, e por isso eu dou-lhe os meus parabéns e agradeço a sua participação. Agradeço ainda a todos os participantes que assistiram a a apresentação do Rui Santos, deixando ainda uma palavra de apreço aos associados beneméritos da EFRIAC, que mais uma vez nos apoiaram na realização destes eventos, que eu, como o de hoje, que têm bastante relevância no tema atual. Obrigado a todos, em especial ao Rui Santos. Obrigado. Deus, boa tarde, obrigado. Até uma próxima. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Até uma próxima. Está concluído Boa tarde. e vamos encerrar. Muito obrigado a todos mais uma vez.